Karen aqui para falar sobre acessibilidade na web. Ela vai se apresentar e falar um pouco sobre essa questão de acessibilidade. Eu conversando com ela, descobri várias coisas interessantes. Eu participo de um projeto aqui na Soluts, que é o portal, onde a gente mapeia algumas acessibilidades. E aí, para deixar melhor conhecimento, eu trouxe ela para fazer essa palestrinha aqui com a gente. Vai lá. Aqui, eu já assisti. Oi, gente, boa tarde. Uma pergunta, todo mundo é programador? Eu não, eu sou tester. Mas a gente não está no grupo de programadores? Bom, eu quero agradecer o convite de Marília, porque foi uma oportunidade de fazer uma releitura do material que eu já tenho a respeito de acessibilidade. Na verdade, tem um ano que eu vim trabalhando, montando uma oficina de modo prático, e aí eu readaptei o que eu tinha de material, pensando em como trazer de forma mais objetiva. E aí eu cheguei à conclusão de que pensar acessibilidade não é somente pensar no lado do programador do design. Quando eu falo de design ou código, tem inúmeros processos nesse meio que precisam ser considerados. E quando eu colocar aqui a respeito de responsabilidade, não é para culpabilizar nenhum setor, mas é para chamar a responsabilidade para cada um e entender os aspectos que a acessibilidade vai impactar no seu processo. Me apresentando um pouco, eu sou formado em Ciência e Tecnologia do BI, lá na UFBA. Atualmente sou graduando em Ciências da Computação e, por conta do interesse em acessibilidade, eu iniciei agora uma pós na área de aplicações para games e dispositivos móveis, onde a intenção é começar a me debruçar sobre acessibilidade nos recursos dos celulares, porque é o que mais tem crescido e que tem impactado ao chegar para essas pessoas. E atuo também como desenvolvedor web e front-end designer. Eu digo que o designer de interfaces veio depois do front-end numa ligação com que eu comecei a estudar de acessibilidade, porque eu comecei a ter a necessidade de não só codificar as interfaces que mandavam para a gente, mas entender os aspectos que compõem ela. Aí, antes de começar, eu acho interessante alinhar expectativas. Então, a gente não vai falar aqui de acessibilidade a nível de usar nenhuma aplicação ou framework, nem a nível de código também, nem detalhamento do IARA e nem do WCAG. A intenção é falar sobre acessibilidade digital, sobre as ferramentas e técnicas para avaliação disso, e também trazer umas dicas de implementação e a relação de acessibilidade com design universal. Antes de começar, eu quero passar um videozinho. Ele é bem rápido. O assunto é sério. A gente precisa falar sobre os problemas que eu enfrento na internet. Surge o texto. Como marcar um date no app, sendo cego? Porque se você acha que encontro às cegas é estranho... Vale 23 anos. Descrição no perfil. Se não me aguenta no meu pior, não me merece no meu melhor. É porque não sabe o que eu passo com esses apps. Vocês precisam deixar esses apps acessíveis. Mas enquanto isso... Surge o texto. A web ainda não está preparada para pessoas com deficiências. Mas deveria estar. Eles também querem dar uns beijos em alguns conhecidos que conheceram em aplicativos. Vamos ajudá-los. Logotipo do Movimento Web para Todos. mwpt.com.br. Bom, isso é um exemplo chamando a atenção para... Nós temos redes sociais e inúmeros aplicativos de relacionamento e muitas vezes o design não é pensado voltado para essas pessoas. Não necessariamente só pessoas com deficiência visual, mas em todos os outros aspectos. Hoje eu estava conversando inclusive com um colega de trabalho e a gente levantou esse questionamento, porque muitas pessoas que possuem deficiência, elas falam que é muito mais fácil utilizar um iPhone, por exemplo. Ele tem inúmeros recursos acessíveis. E ele disponibiliza isso de uma forma muito intuitiva e rápida de serem ativados. Bom, eu trouxe 2 mitos ao longo dessa apresentação para a gente dialogar. Então, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer qualquer colocação, sinta-se à vontade para poder interromper. E aí eu coloquei sobre projetar acessibilidade somente para pessoas com deficiência. Quando eu comecei a estudar acessibilidade, eu ouvi isso de colegas de trabalho e ouvi de outras pessoas que não conheciam da área. E falava, você vai tornar algo acessível, você só está pensando em pessoas com deficiência. É somente para esse público. E a palavra somente é constante.
E aí eu trouxe alguns conceitos, principalmente sobre acessibilidade de uma forma mais ampla, que vai dizer respeito à transposição, à remoção, no caso, dos entraves que representam barreiras para a efetiva participação em vários âmbitos da vida social dessas pessoas. A intenção da acessibilidade é reduzir o maior número de obstáculos, seja no espaço digital ou físico, de forma que essas pessoas tenham segurança e autonomia para lidar com as atividades simples no dia a dia, por exemplo. E isso vai se referir à possibilidade ou condição do alcance dessa utilização. Quando a gente vem para a web, isso não é diferente e não vai fugir muito do que já traz acessibilidade no modo amplo. Mas a intenção é envolver uma série de recursos que possibilitam a navegação e a compreensão, além da interação. E aqui vale fazer uma ressalva porque a acessibilidade está dentro do campo de interação no computador. E ela precisa ser destacada, porque muitas vezes no processo de usabilidade, experiência do usuário, nem sempre é levado em consideração. Isso vai significar que os sites, as ferramentas e as tecnologias são projetadas, desenvolvidas, codificadas no design universal. Mais para frente, eu vou trazer um pouco sobre o que é o design universal, mas a intenção é pensar no desenvolvimento dessas ferramentas como algo coeso. Desde o princípio que vem a parte de negócios para oferecer o produto ao cliente, até a parte do design da interface e até a parte de quem vai codificar aquilo, compreender os aspectos acerca da acessibilidade. Existe um padrão e não é só questão de considerar a acessibilidade como uma filtro. Ela tem que fazer parte do início ao fim desse processo. É uma questão de cultura. Um segundo mito é que projetar acessibilidade é para um público muito pequeno. Bom, em 2018, são dados mais recentes, a ONU liberou o primeiro relatório dela sobre pessoas com deficiência. E lá eles se basearam em dados da OMS de 2011, onde tinha a estimativa de que mais de 1 bilhão de pessoas viviam com deficiência no mundo. E não necessariamente só um tipo. Eles categorizaram de forma múltipla. E aí, isso quer dizer que 1 a cada 7 pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência física. Porque eu saí do fazer acessibilidade não é só para pessoas com deficiência e entrar na parte da deficiência. Bom, a intenção de desmistificar que a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência, mas faz parte de um todo, é pensar o seguinte. Muitas vezes, e um exemplo que eu uso bastante, é a construção de um prédio. Normalmente começa pelas paredes, começa a colocar elevadores, e logo depois alguém pensa, faltou uma rampa. E o que é que rola? Essa rampa sai inclinada demais, essa rampa não tem barra de proteção, o tapete tátil dessa rampa não é adequado para o local, o espaço e as dimensões não são proporcionais para uma cadeira de rodas, esses espaços não são acessíveis para pessoas idosas, tem batentes e coisas mais específicas dentro dessa área física. Isso se transpõe para o digital. Quando eu comecei a estudar acessibilidade, foi depois de uma palestra lá na UFBA, em uma matéria Computador e Sociedade. Nessa matéria foi um rapaz do NAP, que é o Núcleo de Apoio aos Estudantes com Necessidades Especiais, que é assim que eles categorizam lá. E ele começou a falar de aspectos e tudo mais. E eu comecei a me alertar para coisas ao redor, dentro da universidade. Um exemplo disso são pisos táteis que começam e terminam em lugares inexplicáveis. Um banheiro acessível que fica após uma rampa, e fica, na verdade, fica após uma escada de ferro, que fica após um caminho que não é bem iluminado e não tem nenhum indicativo. E no meio disso, quando eu fiz esse comentário, a professora até se surpreendeu, porque ela está anos no instituto e ela nunca percebeu esse fator. E aí, dentro disso, eu comecei a andar um pouco mais e ver que, inclusive, o próprio NAP não era acessível na época. E nem o site do NAP. Eles começaram a reformular agora, com base no documento do governo, que é o EMAG conteudista. Bom, mas voltando para essa parte do mundo, eles começaram a perceber que isso também tinha ligação com as ODS, onde essas pessoas estavam sendo invisibilizadas a ponto de não estarem tendo destaque para poder ter suas necessidades atendidas. Nesse relatório, eles trouxeram uma porcentagem média de pessoas com deficiência que têm acesso à internet. E em uma breve análise, foi percebido que a partir dos 40 anos, isso começa a declinar. E aí tem relação não somente com os dispositivos não serem acessíveis, porque essas pessoas vão, a partir dos 5 anos, utilizando
de forma que elas precisam se adaptar e não que a interface seja adaptada para elas. E, ao longo do tempo, elas começam a ter outros sentidos que têm a sua percepção reduzida. Isso começa a impactar em como elas vão conseguir utilizar esses dispositivos ao longo do tempo. E aí, no Brasil, tem esses dados do censo de 2010. Esses dados são um pouco controversos. No censo de 2010, foi colocado que o Brasil tinha cerca de 45 milhões, que representava 23,9% de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Eu digo que é controverso, porque quando é em 2015, eles fazem uma nova pesquisa, onde eles fizeram uma espécie de funil absurdo, ao meu ver, e esse número baixou para 6,2%, de forma inexplicável. Não tem uma motivação de por que eles reduziram, qual foi o espectro que eles utilizaram. Para além disso, é necessário destacar que a acessibilidade ela é um direito, e ela está na Constituição, e quem disse isso para a gente é a legislação. Tem a lei de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde há a citação do desenho universal, que está dentro do desenho universal, e isso vem relacionado à concepção de produtos, de programas, e eu já não destaque para a parte digital, de ambientes e serviços a serem utilizados por todas as pessoas. E aí vem a grande questão, que é sem a necessidade de adaptação ou projeto específico. É muito recorrente que as empresas façam o seguinte: desenvolvem um projeto, chegam no meio do caminho, fazem experiência com o usuário, descobrem que aquilo não é acessível. Voltam no projeto, readequam aquilo e criam uma versão pensando em acessibilidade. Quando o fluxo deveria ser acessibilidade está do começo ao fim, pensando em outros aspectos. Bom, quando chega no Marco Civil da Internet, também tem uma citação, onde eles fazem a consideração para aspectos físicos e motores, e sensoriais, e mentais do usuário. E aí começa. Eu já sei que a acessibilidade, eu sei onde se encaixa, eu sei que é um direito, mas quem é que vai ditar tudo isso? Quem é que vai distribuir esse processo e dizer como é que eu tenho que adequar o meu projeto? Apesar de parecer, a web não é terra de ninguém. E quem vai fazer a manipulação de tudo isso e a organização é a W3C, a World Wide Web Consortium, que consiste num consórcio de 450 membros, mais ou menos, que agregam órgãos governamentais, empresas e organizações independentes. O objetivo deles é consolidar padrões, por exemplo, em escrita e marcação de texto, que a gente já utiliza com HTML, para que as telas, interfaces e os sistemas sejam elaborados de forma mais coesa possível. Bom, e aí, o W3C ele tem o WCAG, que são as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web. Nessas diretrizes, o que acontece é o seguinte. Alguém aqui já chegou a abrir o W3C? Eu vou mostrar a vocês rapidamente. Muito ruim de ler. Exatamente. E Então, outra coisa, você nunca sabe qual é a versão que você está. sim. O que acontece? Essa é a versão mais recente. O W3C está na versão 2.1. Ele tem tradução para outras línguas, mas o padrão é em inglês. Esse aqui é a tabela de conteúdo. E esse aqui é o conteúdo. E não acaba mais. É conteúdo que leva para conteúdo, um link que leva para outro link que deixa em outro link. No fim das contas, isso é complexo. E aqui, quando necessariamente tem um problema com alguma coisa na programação, vai diretamente à documentação. Caramba, só você. O que acontece? É percebido que muitas vezes é muito mais fácil você ir no Stack Overflow, ver se alguém já fez a pergunta e tentar, a partir da pergunta da pessoa, adaptar o seu problema, do que você ir diretamente na documentação. E é o que rola com a acessibilidade. Muitas pessoas que também estudam acessibilidade ficam somente no mundo da teoria, e quando precisam recorrer a isso, não necessariamente vão ao W3C. Aí, ele é dividido
apesar de ser essa série de links em aglomerado de textos, ele tem 4 princípios básicos, tem 13 recomendações, 3 níveis de conformidade e 78 critérios de sucesso. E é aí que mora todo o texto, nesses critérios de sucesso. Eu deixei até o link para a documentação mais recente, porque dificilmente, como ele falou, você vê qual é a versão mais atual. Uma pergunta, o WCAG que está na versão 2.1. Isso. Não as outras, porque as outras tem mais normas que estão em processo, certo? Sim, na versão 2.1 entraram 17 novos critérios de sucesso. Tá? Esse documento é mais atualizado e tem um material que eu trouxe para mostrar para vocês também. Bom, eu vou tentar detalhar de forma rápida um pouco de cada parte desse documento. Dentro desses 4 princípios, percepção, operável, compreensão e robusto. Eu gosto de destacar que, apesar do W3C ser se preocupado em bolar o WCAG para os padrões de web e documentação relacionados à marcação de texto, isso não foge de quem é conteudista e nem de quem trabalha com design e criação das interfaces, porque todo o processo vai estar englobado. Se vocês pegarem o material que eu vou passar daqui a pouco, eu já vou deixar na mão de vocês, na verdade, para vocês darem uma olhada. Vou dividir para cada um. Ele vai ter aspectos acerca de cores, de tipografia, espaçamento de texto, que são coisas que não necessariamente quem desenvolve, ou seja, foda aquela interface, vai ter que se preocupar. Mas veio de um processo anterior, de definição tanto de negócio com o cliente, quanto de quem bolou aquela interface riscando os mockups iniciais. Bom, ele tem 3 níveis de conformidade. E ele parte do pressuposto que se você atende o nível mais alto, que é o 3A, você atende os anteriores. Então, em uma das oficinas, o que eu costumo fazer é o seguinte: separar em casos e pedir para a galera separar alguns aspectos de critério de sucesso sem nem ter tido contato com o WCAG e tentar elencar quais seriam as necessidades para esses usuários. E, no geral, as pessoas costumam pegar as 3 cartas que têm relação, mas estão em grupos diferentes dos princípios, e juntar para fazer uma coisa só. E aí vem a explicação, que você pode simplesmente partir do pressuposto que, atendendo o nível mais alto, você vai ter que ter passado pelas técnicas dos níveis anteriores. E ele tem 13 recomendações. Essas recomendações são de elementos, ações e impactos a serem considerados. Ele traz alternativas em texto. Quem aqui tem o hábito de preencher o atributo alt quando vai criar alguma interface, algum elemento? O alt. É uma das primeiras recomendações, é um passo básico. Inclusive, há um tempo, o Facebook colocou recurso de descrição de imagens. Não é à toa que é uma das redes sociais mais utilizadas, inclusive por pessoas com deficiência, porque ela é acessível, tanto na sua interface quanto nos requisitos que tem, as funcionalidades. Multimídia baseada em tempo, adaptável, e aí a gente tem um grande problema, porque, inclusive, a gente falou mais cedo, acerca dos navegadores. Cada um tem um tipo de manipulação de atalho diferente, não existe um padrão. E, constantemente, pelo menos é um incômodo meu, você se debate para poder criar alguns recursos que também serão acessíveis no Internet Explorer e no Edge. E é uma luta, porque quando não há essa padronização, é complicado você gerar estilos, você gerar elementos, mas é uma coisa que deve ser considerada. É um esforço válido demais. Bom, discernível, acessível por teclado, então, sempre lembrar de fazer associação, por exemplo, dos labels dos forms, isso é essencial para o usuário conseguir navegar. Tempo suficiente. Tem sido muito comum que as plataformas coloquem um tempo para você preencher o formulário. Se uma sessão expira, você é removido da página e aquela sessão não vale mais. Isso é um problema, porque se você tem uma pessoa idosa que tenta utilizar essa interface, você vai ter problemas. Se você tenta colocar uma pessoa que tem mobilidade reduzida, seja ela temporária ou não, ela vai encarar problemas para conseguir manipular. E aí tem mais para frente falando sobre área de clique. Essa parte de tempo suficiente, existe alguma recomendação? Não existe uma recomendação. E daí que você não coloque que o usuário vai ter um tempo X para poder fazer aquilo, a menos que seja requisito de segurança. E ainda assim você precisa ter... É isso, encontra. Exato. Inclusive, eu mesmo que não tenho deficiência nenhuma, às vezes não consigo
preencher tudo no tempo suficiente. Isso é bem complicado. Eu estou meio que dando algumas aulas à minha avó para ela utilizar smartphone e computador. E há um tempo, quando ela estava utilizando, a gente caiu no site que ela tinha um tempo limite para poder preencher as coisinhas. Ela desistiu, ela não quis mais acessar o site. E ela não quis nem mais ver explicação a respeito. Então, assim, é preciso pensar que você acaba gerando uma recusa no usuário quando aquele espaço. E aí, ataques epiléticos. Isso é muito sério. Principalmente quando a gente vai para a parte de marketing, que a galera quer dar destaque a algumas coisas. Usar cores vibrantes, às vezes fica em alta. Isso é uma problemática quando a gente coloca no site. Eu tenho um amigo que ele evita acessar alguns sites, inclusive sites institucionais da UFBA, porque aqueles alertas piscantes, que não é ideal que pisque mais de 3 vezes, causa transtornos nele e que ele sente que pode estar desencadeando uma crise. E é bem complicado. Imagine que você coloca um alerta que está o tempo todo piscando na tela. Eu, por exemplo, não acesso nada que tenha uma luminosidade muito alta e que pisque. Eu não consigo. Tanto é que tudo meu vive com um brilho muito baixo. Isso me incomoda. Mas uma pessoa que possa desencadear uma crise, o que acaba acontecendo é, se ela estiver no espaço sozinha, aquilo pode ser fatal. Pode cair, pode bater a cabeça. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, evitar a utilização de cores vibrantes, alertas que pisquem demais na tela, elementos visuais impactantes, tentar equilibrar isso e harmonizar com o background dos elementos. Ser navegável. Esse navegável tem relação ainda com a modalidade de entrada e assistência à entrada. Por quê? Nem sempre você vai estar utilizando, para fazer a manipulação do site, por parte do usuário, somente o mouse. Você pode ter alguma tecnologia assistiva conectada a esse dispositivo que vai facilitar com que ele tenha acesso a alguns recursos da sua plataforma. Aí vem legibilidade, previsível e compatível. Compatível vai ter relação com os inúmeros dispositivos e recursos de plataformas digitais. Previsível vai ter relação a erros. Você tem que saber lidar com ações imprevistas, seja ela por parte do usuário do seu sistema, mas também saber tratar esses erros de modo que o usuário perceba e entenda que aquilo foi uma falha. E aí, que já é esse materialzinho que eu deixei com vocês, tem os 78 critérios. Dificilmente quem trabalha na área já sentou e leu aquilo de cabo a rabo. É maçante, é muito texto, é muito link e não é confortável a leitura. Eu, no começo, tentei deixar impresso. Eu tenho algumas partes grifadas, mas são as anteriores. Só que é extremamente desestimulante você sentar para ler. Porém, faz parte. E o que é que acontece? Tem uma pessoa abençoada, chamada Marcelo Salles. Eu tenho admiração incrível por esse cara. Ele é design UX. Ele está na área há uns 12 anos, se eu não me engano. E ele disponibilizou de forma aberta e livre e replicável no GitHub dele esse kit. Ele não é produzido em larga escala, mas você tem a liberdade de ir lá no repositório, baixar e adequar dentro da sua necessidade, para oficinas e tudo mais. Eu utilizo esse kit nas minhas oficinas. Eu tenho um kit inicial que ele era preto e branco. Eu tentei fazer uns testes quanto à impressão e tudo mais, não ficou legal. E aí depois eu comecei a pensar em alternativas. Por quê? A intenção é depois levar essas oficinas para o próprio público, que sejam as pessoas com deficiência, para fazer a análise dessas interfaces e também com crianças. Então, ter papel muito molhado não ia ser legal para ter esse processo. Então, eu também readequei algumas coisas, mas está lá o repositório e nele ele traz todo o detalhamento, inclusive vocês conseguem entender qual é o princípio de acessibilidade. Ele vem logo em cima e ele possui 4 cores, se vocês analisarem, que cada um é relacionado a esses princípios. Ele tem um código do critério de sucesso logo ao lado. Ele traz também qual é o título destacado e traz a descrição resumida da diretriz. Traz qual é a recomendação de uso, o nível de conformidade e os cards são identificados por um padrão. Além de um link para consulta e no fundo do card, se vocês olharem, tem QR Code. Então vocês podem pegar lá o celular na mesma hora e consultar. Ele coloca no site dele que é o Acessibilidade, onde como foi todo o processo. Toda essa elaboração da parte resumida, já que a intenção dele era disseminar os entendimentos sobre acessibilidade, baseado no documento principal, que é o WCAG,
Ele tem inúmeras versões que ele foi adaptando, resumindo, passando pelas oficinas dele e tentando perceber se aquilo estava de fato entendível. Porque se vocês olharem, também tem muita linguagem técnica e às vezes aspectos que ficam de forma dual. Não dá para saber de fato qual é o aspecto que está considerando ali relacionado à documentação. Bom, e aí vem design universal. E eu com isso, eu vi isso de um amigo meu, quando eu estava falando sobre esses aspectos de acessibilidade, e eu falei sobre o design universal e a importância dele. Ele falou que eu trabalho em programação, eu não tenho que me preocupar com isso, eu não preciso entender essa parte. O material chega pronto, eu elaboro o que eu tenho que elaborar e acabou. Fim do processo. Isso é um grande problema, porque o que acaba ocorrendo é que dentro das empresas não há a cultura da acessibilidade. Não é colocado como um cargo-chefe, nem como um setor, nem como um projeto. E isso acaba fazendo com que os próprios profissionais, ao passar do tempo, comecem a considerar que não é obrigação dele levantar isso. E aí, quando a gente fala de design universal, Cornell, ele traz que vai ser o design do produto e de ambientes para serem utilizados por todas as pessoas. Isso considerando a maior extensão possível sem a necessidade de adaptação. É muito comum ouvir algumas empresas falarem que pessoas com deficiência não são meu público-alvo. A Thalita Pagani, ela coloca uma frase muito boa, que público-alvo é interesse, não é característica, e isso precisa ser constantemente abordado. Então, quando falar que eu não estou desenvolvendo para esse público porque não é o meu interesse, você não está levando em consideração que aquela pessoa também faz compra, que aquela pessoa também faz busca, que aquela pessoa pode estar interessada no seu produto, mas você não colocou de forma que ela possa chegar nele. Você criou barreiras e impedimentos para que seu objeto tivesse sucesso dentro da comunidade. Eu tentei colocar o mínimo de texto possível, e aí eu achei essa imagem do caso adaptada, onde ele traz os 7 princípios do design universal. Ele fala do uso equitativo, onde os espaços, objetos e produtos têm que ser considerados pelas diferentes capacidades. O uso flexível, então, logo aqui ao lado, ele coloca que tem a escada, mas também tem a rampa e tem o corrimão. Esse corrimão é um objeto que é compartilhado por ambos os públicos. Uso simples e intuitivo, então não basta que para você aquele símbolo faça sentido, mas tem que fazer sentido também para o usuário. Sobre esse simples e intuitivo, um exemplo muito bom é o Spotify. Vocês já observaram que, apesar de ter naquela área de categorias e tudo mais, tem as imagens referentes, tem o texto e tem a imagem de fundo. Ali você consegue perceber que quem fez aquela interface se preocupou não somente em passar a mensagem, esta aqui é a categoria tal, mas através dos símbolos é também possível identificar e fazer associação. Informação fácil e percepção, então a utilização de diferentes meios para se comunicar, não levar em consideração somente que aquela informação esteja disponível, por exemplo, na sua interface por meio de cores. Existem vários níveis de daltonismo, então, quando você coloca que aquela informação só vai ser visível, por exemplo, em tons de vermelho, em tons de verde, você vai ter um problema futuramente, ainda mais se aquilo for mensagens de erro. Bom, a tolerância ao erro, então, segurança é uma coisa essencial dentro do design. Considerar a segurança e a concepção de ambientes e escolha de materiais. O esforço físico mínimo, dimensionar elementos e equipamentos que sejam utilizados de maneira eficiente e segura. Há um tempo atrás, quando eu tinha orelhão, e eu achei esse exemplo, buscando um pouco mais, era muito comum a gente encontrar um orelhão que era bem mais baixinho, outro orelhão que era, digamos, nível padrão. Aquilo ali está completamente fora do que é o design universal, porque a intenção é que aquilo seja no nível de altura médio, onde a estatura de qualquer pessoa tem acesso àquilo ali. Eu não preciso readequar um equipamento para que ela esteja acessível ao público. E dimensionar espaço de acesso para usos abrangentes. É muito comum que portas, elevadores, áreas de acesso comum precisem ser adequados, porque, por exemplo, uma cadeira de rodas não passa. Quando foi feita aquela porta, não pensou que um funcionário da empresa poderia utilizar a cadeira de rodas. Às vezes não foi nem idealizado que aquela pessoa ia adentrar o espaço. Elevadores também passam por isso.
Se eu não me engano, há um tempo atrás teve um problema desse na UFBA, que precisou ser revisto uma porta de elevador, porque o aluno não conseguia ter acesso. E teve um período também, é impossível não lembrar dos erros de lá. Enfim, é uma série de coisas. O Instituto Matemático levou um período que ele não tinha elevador, o elevador não funcionava. E alguns alunos estavam com a mobilidade reduzida de forma temporária, que estavam com botas. E aí, para ter acesso às aulas, os laboratórios que são no primeiro andar, eles precisavam subir a leva de escadas para poder chegar a esses espaços. Eu já presenciei pessoas idosas também precisando subir esses espaços porque o elevador estava fora de uso. Enfim. E aí, de quem é a responsabilidade de aplicar acessibilidade desses projetos digitais? Como eu falei no começo, a intenção não é trazer a culpa para uma equipe, para um setor, para um time, mas é entender que é um processo compartilhado. Eu trouxe 5 áreas, que é negócio, tecnologia, marketing, design UX, e eu fiz questão de separar, porque tem uma série de atritos quanto a isso, qualidade e teste. Eu costumo considerar que negócio está na ponta inicial e teste na ponta final, mas não que isso encerre o ciclo. Negócios, porque se uma empresa tem a cultura de prezar pela acessibilidade, ao vender o seu produto para o cliente, ela vai mostrar quais são os aspectos, os respeitos acerca daquilo, e por que é necessário que no projeto daquela empresa, naquele produto que eu estou desenvolvendo, seja considerado. Quando a gente começa nesse processo, onde isso é levado em consideração, seja por quem está negociando, seja por quem está do outro lado com o cliente, isso passa para todos os outros setores. Porque o que acaba chegando é por partes, em lotes. Então, para marketing vai chegar uma demanda e para UX também. E eu vejo que design e marketing estão sempre alinhados porque vai entrar a parte de conteúdo. É essencial que esses setores pensem em múltiplas formas de disponibilizar esses conteúdos. Não é uma forma unificada, pensar alternativas para ser colocada dentro dessas plataformas, e isso impacta também no processo para a gente ter a front-end, por exemplo. Algumas peculiaridades nas interfaces, alguns objetos muito estranhos, algumas formas bem complexas que são colocadas, são elementos que nem sempre vão fazer com que a interação do usuário com aquilo seja excelente. A experiência do usuário pode ser péssima, por exemplo. E aí isso vem para a tecnologia, e é levado, por fim, para a qualidade de testes. E não basta que sejam feitos, por exemplo, os testes automatizados. É necessário prezar também por testes com os usuários finais, ou pelo menos com parte do público que você acha que vai chegar àquela tecnologia e que possa ser mediado. E aí os aspectos acessíveis no design de interface. Os próximos 2 blocos, eles são um compilado de dicas, tanto para quem é designer, só que aqui não tem designers, tanto para quem é de programação. Mas são coisas que a gente deveria levar sempre em consideração desde o processo quando a gente decide ser um profissional dessa área. E, de certa forma, isso é igual para ambos os setores. No design de interface, é sempre necessário considerar alguns aspectos como cor, para quem tem baixa acuidade visual, daltonismo e combinação de cores por conta dos ataques epiléticos, níveis de contraste, e aí tem uma questão que não existe só um tipo de contraste. Existem sites que estão aplicando, por exemplo, usar o monocromático, outros que, como a Marília falou mais cedo, que é utilizar o fundo preto com letras amarelas, mas isso já não encaixa para um outro público. Bom, o Android mesmo, ele tem uma opção. O Android, não sei se realmente no iOS, mas o Android ele tem várias opções de cores, ele tem daltonismo, tem vários tipos de contraste de adaptação de cor. No iPhone, esse colega que eu comecei hoje, ele estava me mostrando que ele tem de forma muito fácil, é um atalho que simplesmente você toca e ele vai trocando a coloração do espaço de trabalho para você utilizar. E fica em contraste bem bacana, você consegue nivelar o brilho e tudo mais na interface. Eu não sabia dessa parte do Android. Eu só vi só o de daltonismo e de mudança de um que fica branco e fica preto. Sim. Bom, fontes e espaçamento. Eu ia trazer uns exemplos, mas eu achei melhor não estar enchendo de conteúdo, mas deixar com que vocês também deem uma olhada nesse materialzinho que eu passei.
Quando a gente coloca espaçamento muito pequeno de uma letra para outra, de um parágrafo para outro, se influencia. Por exemplo, não necessariamente que a pessoa tem deficiência, mas quem faz uso de óculos vai sentir isso. Pessoas com mais idade também vão sentir isso. E impacta na leitura e no processo que ela vai dar valor ou não, de querer entender o que tem ali destacado. Evitar associação de informações somente a cores. Evitar imagens de fundo de texto. Tem uma diretriz que ela destaca que você deve deixar a opção de, por exemplo, desativar paralaxe. Levou um tempo que era muito comum você entrar em todo o site que tinha paralaxe. Era paralaxe à torta e direita. Você rolava a página que tinha paralaxe no começo, paralaxe no fim, e isso é confuso. Pessoas que tenham memória curta conseguem se perder ao longo do processo de leitura de uma página que seja muito extensa também, por conta desses desvios simples que você tem. Esses flashes do paralaxe são rostos para poder causar isso. Bom, linguagem objetiva, principalmente se for na linguagem nativa para a qual vocês estão desenvolvendo. Evitar o uso de acrônimos e legendas para conteúdo multimídia. Eu sinto falta disso em plataformas de curso à distância, porque geralmente é sempre aquela legenda gerada automaticamente. Isso facilita. Mas, por exemplo, se você pegar, de fato, do inglês para o português, é um desastre. Tem uma plataforma de cursos que eu não lembro se é da USP, mas que ele tem um vídeo, tem a descrição abaixo, e o texto vai seguindo e destacando em cada parte que a pessoa que está no vídeo falando, ele vai acompanhando. Alura? Usar acrônimos e legenda para conteúdo. Bom, como dica para a galera de design, eu trouxe esses posters, que são do Yuki Hobby. Eles também estão lá de modo aberto, livre. Vocês podem contribuir com traduções, eles têm para inúmeras línguas, mas sempre estão aprimorando, que é o que fazer e o que não fazer. E o mais bacana é porque, assim, o WCAG, ele traz as coisas a nível de execução, de nível prático. E, como já tem um tempo que vem sendo percebido, ele não cobre os aspectos considerados deficiências mentais. E há um tempo, a W3C mediou que tem o COGA, que vai se ocupar dessas percepções. E nesse Yuki Home, eles trazem um compilado levando em consideração o espectro autista, por exemplo, que é algo que não é, de forma concreta, contemplado no W3C, WCAG. E os aspectos acessíveis no desenvolvimento web. Bom, uma coisa que eu acho que eu não preciso mais falar, que é a descrição de imagens, que é muito comum você acessar o site e sempre está lá o alt vazio, ou se não, está lá o logo. O alt é logo. Existem formas, inclusive cursos, de como fazer uma melhor descrição de imagens para essas plataformas. A hierarquia de cabeçalhos. Então, se você vai utilizar texto, coloca a abençoada do texto dentro da tag. Não coloca dentro da própria div, não faz gambiarra e vai jogando os elementos em tela. É se preocupar com os padrões do W3C, do HTML e do CSS, porque é muito comum que existem os recursos, mas não são utilizados. Eu abri o código-fonte, e eu vou voltar de novo a comentar sobre a UFBA, porque há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa de acessibilidade levando em consideração ambientes virtuais de aprendizagem. E eu precisei investigar o Moodle. E no código-fonte dele, ao fazer o inspecionamento, era muito comum que o texto estivesse solto dentro de divs. Então, isso prejudica no momento que um leitor de tela, por exemplo, está passando para fazer essas verificações. Elementos descontinuados, links e atalhos de navegação. Se possível, que os links sejam o mais descritivos possíveis, não simplesmente clique aqui, informando para onde eles vão ser levados. A estrutura de formulários, que é a associação das labels, o idioma principal usado na página e os metadados. Uma coisa que eu descobri há um tempo atrás é que faz toda a diferença quando você gera a sua página e você faz a declaração lá em cima da linguagem. Tem muita gente que ainda segue o padrão do que tiver na IDE e deixa lá de inglês. Só que isso vai prejudicar no momento que o leitor de tela passar, porque ele vai tentar aproximar os modos de fala com a região.
e pode tornar com que a pessoa que está ouvindo aquilo não consiga entender por causa de características da fala local. Tem outra coisa também que eu já vi antes, que quando for utilizar numa página palavras que precisam estar em letra maiúscula, tipo uma palavra inteira, usar o CSS para deixar ela capitalizada. Sim. E não fazer isso manualmente, porque o leitor ele entende como se fosse uma sigla e em vez de ler a palavra, ele lê como se fosse uma sigla. Sim, é muito comum que ao invés de fazer uma informação que siga pelo CSS. Bom, tem um pack básico, que na verdade é um compilado das coisas anteriores, que é a estruturação do conteúdo. Isso nada mais é do que a necessidade que a gente tem como profissional estudar a linguagem de marcação de texto, que é o HTML. No HTML5 ele trouxe muitas novidades e muitos elementos que possibilitam que seja implementada a acessibilidade de forma mais simples, de forma mais objetiva e prática. Ele facilita a nossa vida. Às vezes a gente aqui, enquanto desenvolvedor, acaba nos prejudicando e prejudicando o usuário final. Uso adequado da semântica dos elementos, associação de tag, declaração do título da página, que é comum ser retirado, declaração da linguagem do documento e o preenchimento do tributo alt. E aí eu trouxe algumas coisas, por fim, que são dicas e ferramentas de avaliadores de acessibilidade web. Bom, desses aqui eu trouxe extensões e trouxe algumas ferramentas online. Tem os dois oficiais do W3C, que são online, que é o Validator para o HTML, e tem o Validator para o CSS. Ele também segue um padrão e verifica esses elementos. E essas extensões, o AI Inspector, ele é para o Firefox, e o Accessibility Develop, ele é para o Chrome. Desses aqui, o que eu mais faço uso é o Fire, que foi o que eu utilizei nas minhas pesquisas e que eu utilizo nos projetos que eu desenvolvo, porque ele faz uma validação completa da página. E, além disso, ele gera um mini relatório, onde você consegue ver quais são os warnings, quais são os elementos que passaram no teste, quais são os elementos que precisam de verificação manual, e ele traz uma escala de pontuação, de quão dentro do padrão aquilo está. Tem o Movimento Web para Todos, que é o autor daquele vídeo que eu trouxe no começo. Eles se consideram como um ponto de encontro entre organizações de desenvolvedores, onde o objetivo é mobilizar a sociedade quanto à causa da acessibilidade digital. Inclusive, os projetos que passam por eles recebem um selo, que é autorizado pela Prefeitura de São Paulo. O Guia para Desenvolvimento de Aplicações Móveis, e o interessante dele é que ele é dividido tanto para designers quanto para desenvolvedores. Tem o próprio Acessibilidade, de onde eu tirei esse material, onde a proposta, e isso é um projeto pessoal do Marcelo, ele já vinha atuando na área, e ele diz no relato do site dele, que ele via a necessidade de disponibilizar de forma mais prática e de forma gratuita também o apoio que pode auxiliar o entendimento e desenvolvimento de sites e aplicativos com foco em acessibilidade. Ele deixa o repositório dele lá aberto. E é isso, gente. Eu espero que eu não tenha passado agora. Enfim, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, críticas... Eu fiquei com dúvida daquela questão do orelhão, assim, ficou um pouco da... Se o ideal é você ter várias alturas, como seria assim, o ideal? O ideal é que siga um padrão de tamanho de estatura média, onde tanto quem tiver baixa estatura, como tiver estatura média mais alta, vai conseguir fazer uso daquele espaço sem desprender tanto esforço. E quando você tinha esses orelhões, era muito comum que às vezes o menorzinho tivesse quebrado, por exemplo. Às vezes criança bulia, sempre tinha aquele baderneiro e tudo mais, e acabava que a pessoa utilizava o padrão maior. Tem uma extensão muito massa da Microsoft, que é chamada Accessibility Insights for Web. Não sei se você conhece. E ela ajuda muito o desenvolvedor, porque ela testa para você a acessibilidade do site que você está desenvolvendo e mostra passo a passo o que você Que bacana, eu não conhecia. É muito massa. É uma coisa que em um dos slides você fala assim,
acessibilidade do texto, né? Alguma coisa assim, nesse sentido. Acessibilidade do texto. Navegação teclado. Sim. Por exemplo, às vezes, nossa, é uma prova que, tipo, até para quem, vamos dizer, não tem deficiência, você está num formulário, você está aqui, escreve uma coisa, dá um tab, vai pro certo, você dá outro tab e vai para um lugar, nada a ver. Exatamente. Eu uma ferramenta que eu faço raiva, porque eu toda vez eu aperto tab achando que vai, mas nunca vai. Né? Essas são as permissões porque o usuário está esperando que você vá seguir uma forma lógica, digamos, um index para poder seguir a leitura da página, quando na verdade não está nem demarcado. Você acaba dando saltos inesperados. E que às vezes prejudicam até o processo de compra. É muito comum que esses formulários não estejam de fato associados. Área de clique mesmo. Por exemplo, você aceita os termos, só clica aquela benção se você clicar na caixinha. O ideal é que tenha um padding no elemento ou um margem, onde ele tome a dimensão maior do que o próprio espaço, possibilitando que a pessoa clique nele não exatamente no foco. O Android é muito melhor que o iOS para isso aí. Eu toda hora eu tinha um Android, né? Aí eu sempre assentava onde era para sentar. No iOS parece que tudo é menor, onde a sua área de AC. E aí, por exemplo, no Instagram, você está lá com a fontezinha e aí você quer colocar aquele negocinho de colocar o fundo. Eu sempre erro, né? Mas várias vezes eu tento acertar, onde coloco o fundo, eu mudo a fonte. A área de clique. E é bem comum que no Android eles têm uma diretriz, eu já vi uma vez, não lembro, né? Tem uma diretriz que tem que ter um pouquinho de espaço maior na área de clique. Tem os pixels detalhados na documentação de qual proporção você deve seguir, provavelmente. E voltando à coisa do teclado, por exemplo, quando você está no celular e aí você está em algum site, você precisa apenas digitar número. Uma lei, você precisa apenas digitar número, a lei não tipo, até aquela outra coisa que você falou, que acessibilidade não é somente para quem tem deficiência. Tipo, é uma coisa que às vezes me irrita quando eu estou em algum lugar e aí eu tenho que mudar o tipo do teclado para ir colocar um número. E o problema é que o número fica lá em cima e menor. Porque quando o site pensa nisso, já é muito mais fácil até para qualquer pessoa fazer. A experiência do usuário em contato com aquilo é muito melhor e otimizada, porque ele quer ser objetivo no que ele quer executar. Se eu preciso me preocupar que eu vou ter que setar o tipo de texto, que eu vou ter que ficar catando migalhas no meu teclado para poder colocar aquelas informações, é preferível até que eu vá naquele site, fiz aqui uma vez e acabe nem voltando. Ou só se você já tem o hábito de estar frequentando aquilo, você é forçado a usar de acordo com as irregularidades que ele traz. Aqui, quando você está usando o Instagram, tem várias páginas que tem a imagem, tem uma linha e embaixo tem a hashtag para segue feito. Aquilo ali, ele realmente lê para uma pessoa. Existe realmente uma diferença para a pessoa que é cega? Há um tempo atrás, era o que você via muito também no Facebook. Faz completa total diferença, porque a intenção da tag para se resolver não é que tenha a descrição do que já está escrito, mas a descrição quanto à imagem, com o máximo de descrição possível do que tem ali. Se eu tenho uma foto de uma mãe segurando a criança, aqui eu tenho uma mulher de estrutura tal, segurando a criança de forma X, de modo Y. Isso aqui deve ser legal. Exatamente. Mas o aplicativo lê. Sim, porque você tem os leitores que vão se ocupar daquele espaço. Então você já deixa uma espécie de start. Olha, essa área aqui, ela está acessível, ela tem um detalhamento, mas acontece o que o colega falou, vem marketing no lugar. E tem outro detalhe. Essa questão não é padrão desenvolvido pela plataforma Instagram, Facebook e tal. Isso daí é uma iniciativa dos próprios usuários para, tipo assim, já que ele vai ler esse texto, o leitor, ele vai ler essa parte daqui também, eu já ponho aqui. Porque não existe, assim, para a parte do programador, né, existe todos esses recursos da data 3C e tal, mas para o usuário, o melhor, o
produtor de conteúdo, ainda não existe a parte de você injetar, né, a acessibilidade. Tipo, você não pode injetar o áudio diretamente, né, da foto. Normalmente você vai ter o quê? A descrição da imagem, que normalmente você vai falar sobre como você está se sentindo naquela foto e tal, vai fazer aquela coisa toda, mas tipo, não vai descrever a imagem em si. E aí, né, a gente vai precisar de uma IA muito importante. Há um tempo, o Facebook colocou a descrição. Ele de fato injeta no alt da imagem a descrição que a pessoa coloca na foto. Eu nunca fiz uso, porque dificilmente eu uso rede social. E eu não sei como está o Instagram agora, que é tudo a mesma coisa. Então, é uma coisa muito boa, apesar das pessoas ainda utilizarem a hashtag da CFB, é um algoritmo excelente. E traz planta aquela sementinha de tipo, poxa, tem mais pessoas se preocupando com aquilo, buscando alternativas, mesmo sem estruturas necessárias para poder ajudar as pessoas. Agora tem um detalhe que eu queria trazer aqui para discussão. Tem um podcast muito bom chamado Dragão de Garagem, que fala sobre tecnologia, essas coisas, né? Fala sobre a definição para a medicina atual, né, do que é deficiência. Porque, assim, deficiência não é algo que você tem inerente, né? Porque, assim, uma pessoa com DNA totalmente normal, tranquilo, pode simplesmente nascer seu braço, né? E isso não ser ocasionado por uma má formação, por uma doença ou algo do tipo. Simplesmente ela nasceu com uma limitação, né? Mas é justamente isso a questão de deficiência. Você está limitado em determinado contexto. Porque, por exemplo, um cego, na casa dele, ele não é cego. Porque ele sabe onde está tudo. Ele tem acesso a tudo. Ele, tipo, tudo bem que ele não precisa de luz, né? Mas você se torna deficiente na casa dele, talvez. Sabe? Ou então, por exemplo, se você tem uma porta que você simplesmente não consegue abrir, porque, tipo, por exemplo, todo mundo daquela população consegue carregar facilmente 500 quilos, sabe? E você é um estrangeiro está lá. Você é deficiente naquele lugar, entendeu? Então, a questão da deficiência hoje, vista pela medicina, é tratada como dentro de um contexto, né? Então, você é deficiente porque você, dentro de um contexto, não tem a capacidade de fazer algo. Acessibilidade, quando a gente for tratar de deficiência. Por exemplo, quando a gente tem, né, porque hoje em dia todos os teclados, normalmente você consegue às vezes minimizar aqui para a tela. Porque a tela se torna muito grande. Você se torna deficiente de usar com a mão o celular, simplesmente porque a tela do celular é enorme e sua mão não consegue entrar. Outra adequação que você queria te contar é que esses recursos não sejam unilaterais. Porque logo quando começam a ser implantados, eles levam em consideração somente quem é destro. Então quem é canhoto sempre acabava tendo que, vou trocar de mão, sempre se torna mais confuso. Então, isso também é um pensar da acessibilidade. Porque, como você deu o exemplo da maçaneta, às vezes a pessoa que idealizou aquela maçaneta tinha mil ideias de que aquilo vai ser muito perceptível para qualquer um abrir, quando não é. E tem outro detalhe. Quando você implementa a acessibilidade, não é só o cara que era deficiente passou a ter acessibilidade. Você que não é deficiente ganha opções. Entendeu? Então, por exemplo, o cara que é cego não consegue ler um livro, simplesmente porque não tem braille, ele pode escutar em áudio. Você que também não é cego pode escutar enquanto está ouvindo, enquanto está dirigindo, enquanto está tomando banho, sei lá. E que isso também é mais comum, né? As pessoas, por falta de tempo, utilizam desses recursos. Sim. Eu acho que é a maior parte, né, de todo esse movimento, né, que todo mundo está lendo. É o maior ensino para as empresas. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se abrir assim, como funcionaria essa questão da acessibilidade com a forma de desenvolver atualmente o estilo do framework, por exemplo. Eu sei que, assim, eu estava pensando um framework chamado Svelte, porque eles, o framework que eu vi na documentação, eles se preocupam com a acessibilidade. Tem lá que se você não colocar o teu toque nas imagens, ele dá um warning lá, não copia o código. O React traz isso. Nas tecnologias móveis, que é o que eu tenho me aprofundado mais recentemente, cada documentação traz acerca disso, como deve ser utilizado, como é aplicado, quais são as metodologias para você colocar lá essa marcação. E eu acho muito interessante, eu comecei a utilizar o React e aí eu fui ver isso no console que ele traz e ele diz que
Se você não preenche um áudio, se você não coloca um title, ele te diz, olha, isso aqui não está dentro da área, isso aqui não está dentro da diretriz, isso aqui não vai ser acessível. Para as partes móveis, tem se tornado cada vez mais frequente que as próprias documentações tragam como aquilo se aplica. O que no fim das contas deveria seguir uma padronização, mas pelo menos é implementado. Quando eu falo de frameworks, não a nível de implementar acessibilidade, mas de facilitar a nossa vida como desenvolvedor e desenvolvedor, é que, tipo, a gente tem começado a adquirir vícios e péssimos hábitos no desenvolvimento dessas aplicações, principalmente as web. A gente tem tanta facilidade de autocomplete, de colocar elementos lá, que a gente se despreocupa com todo o processo e o contexto da construção dos elementos. É só um complemento do que você disse, que isso daí não é feature, na verdade, do React, é do Xlink. Né? A questão é que normalmente você deve ter usado o CRA, que é o Create React App. Sim. Então ele já traz isso embutido, mas você pode usar com Angular, Vanilla, qualquer um. Sabe? É só ter o Xlink instalado. Ele te diz quais são os padrões melhores para. Porque, por exemplo, o Svelte, não sei se você já ouviu falar, ele traz isso na própria linguagem do atributo out. Ele não passa o código se não tiver preenchido o out da imagem. Eu acho muito massa o React Svelte, porque ele tem um compilador da LC, ele tem frameworks, consegue agregar várias tecnologias. Eu achei interessante isso quando estava lendo a documentação dele. Eu cheguei a procurar isso. Eu nunca dei olhada, vou anotar para eu levar o pedido. Mais dúvidas, perguntas? Ótimo, muito obrigada. Quem sabe tirar uma selfie? Eu não sei. Eu sou péssimo. Eu sou muito péssima pra tirar uma selfie. Você tira? Tiro, mas sei lá, você estava apresentando na selfie. É verdade. Né? Gente, eu sou baixinha. Eu sou péssima para tirar foto. Eu Vai, sou carente. Eu também não sei tirar. Cala aí, Cadê? Ela não sei tirar. Não, tirar nossa, gente. Que coisa, né? Mas você sabe que tirar a cena Foto, na farmácia. foto? A mulher já melhor. Tira a foto, pronto. Já deu todo mundo. Tinha. Assinei quando eu tirava o saco? Tá. Sim, tá. Aí, você vai com. Valeu. Mas é de conta. Eu achei que eu preciso vazar. É muito foda. Valeu. A Microsoft de vilã foi pra boazinha, né? De 0 a 100 assim. Ah, não falei. Hoje falo bem. Mas o Microsoft é horrível. Pra garantir, uma pessoa.